A crise econômica e humanitária na Venezuela atinge o Brasil. Fugindo das dificuldades, muitos venezuelanos desembarcaram aqui em Cuiabá em busca de oportunidade e de uma nova vida. E é para falar sobre esta crise que afeta o país que nós convidamos aqui para o Jornal do Meio-Dia a cientista política, socióloga e professora Cristiane Fonseca. Boa tarde, professora. Boa tarde Lúcio, boa tarde Maiara, à disposição para poder dialogar sobre esse tema, né? Inclusive esse final de semana teve aí bastante polemização sobre isso. E até quando Nicolás Maduro consegue se sustentar no poder, na avaliação da senhora? Pois é, o que nós temos hoje, né? Nós temos Maduro sendo reconhecido como presidente apenas pelo México. Hoje vai estar acontecendo a reunião do Grupo de Lima, que é um grupo que reúne aí pelo menos 15 estados, né, estados da América Latina, e desses 15, incluso o Brasil, que está representando nesse evento hoje. O Mourão é quem vai representando o Estado brasileiro. O vice-presidente. O vice-presidente, Mourão, é o único quem reconhece hoje, aqui dentro da América Latina, a legitimidade de Maduro enquanto presidente. Hoje, o atual presidente, que é o Guaidó, ele já tem aí uma média de 50 aprovações, 50 apoios de outras nações, não necessariamente só as da América, inclusive a dos Estados Unidos, que é uma que sempre está nesse processo, né, de reconhecimento, de conflito, de mão no negócio, né? A mão invisível não seria do mercado agora, a mão invisível, né, nas relações políticas. Mas já não está na hora de acabar com essa ditadura da Venezuela? Não chegou a hora? Ou melhor, não passou da hora, na avaliação da senhora? Então, o que nós temos hoje? Né? Nós temos um país que está em crise. No entanto, nós temos um país que tem um patrimônio relacionado ao petróleo muito grande, né? E por isso a gente ainda consegue visualizar a Venezuela como sendo esse alvo tão importante. Tanto que isso divide opiniões da Rússia, divide a opinião dos Estados Unidos, né? E hoje os Estados Unidos, por exemplo, já aponta que ele pretende, né, que ele não descarta a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela, visando conter aí essa repressão, essa possível repressão, esse discurso aí que tem sido apontado como sendo ditatorial do Maduro. A senhora falou da questão da representatividade do Guaidó. Ele é muito mais conhecido nacionalmente, diplomaticamente, pode-se dizer assim, por outros países como presidente do que dentro da Venezuela. Isso é um problema também. Isso é um problema até de governabilidade para o próprio Maduro, né? Hoje você tem as tropas venezuelanas, elas ainda se reportam ao governo Maduro, por isso ele tem conseguido manter muita coisa à base da força dentro da estrutura, mas socialmente falando, haja uma negação por parte da população. E o Guaidó, ele conseguiu avançar nesse eixo aí de alianças. Então tem 50 nações outras aí pelo mundo que assinam, que atestam ele como presidente. Agora, enquanto nós tivermos um país onde dois presidentes, de certa forma, mandam, a prioridade maior, que seria a minimização dessa crise, como você apontou, né? A gente restringir essa ideia de uma ditadura que possa estar aí no seio da forma como Maduro vem governando, né? Essa legitimidade externa, ela pode ser fundamental para esse processo. Para enfraquecer. Para enfraquecimento. Os Estados Unidos, que sempre foi um país referência no que se remete aí a essas intervenções, né, nos países onde se tem crise, onde se pauta o possível discurso de ditadura, ele é um país que já sinalizou que por parte dele há ensejo de que haja aí uma intervenção que possa ser militar dentro do espaço da Venezuela. Agora, sempre a gente precisa estar relembrando e pontuando algumas coisas. O que é a Venezuela, né, dentro desse arco da América Latina? A Venezuela hoje é um dos países que tem ainda o maior número de petróleo, sua estrutura petrolífera ainda é muito imponente. Tanto é que a Índia, tanto que a China, Pequim, a Rússia, né, todos esses aí, de certa forma, vêm mantendo um diálogo com Nicolás Maduro. E mantém esse diálogo que também acabam legitimando o Nicolás Maduro por uma outra variável também, né? Maduro assumiu duas grandes dívidas, tanto com Pequim também como com a China. Ou seja, a possibilidade de um novo governo, ou seja, se Guaidó assume e se Nicolás Maduro sai, essas duas dívidas que foram contraídas por Maduro, com o apoio lá atrás também do Hugo Chávez, pode inviabilizar que esses países recebam essas dívidas. Então há todo o interesse
que não é movido necessariamente por uma crise social, onde pessoas estão passando fome, onde pessoas estão morrendo aí nessas fronteiras por esses embates, que é muito maior do que esse ponto. Assim, ela passa muito Agora, mais por uma... Agora, a crise social é violentíssima. Por exemplo, a gente andando aqui nas ruas de Cuiabá, nós estamos vendo aí os venezuelanos passando fome, pedindo esmola nos semáforos, milhares de venezuelanos deixando o país todo dia porque eles não têm nem o que comer. Então, é uma crise social violentíssima e o atual presidente Maduro tem uma responsabilidade total em cima dessa crise que o país atravessa e fora o aspecto seguinte, a liberdade lá acabou, é ditadura pura. Inclusive, Sordi, um dos dilemas desse final de semana foi justamente isso, porque o que acontece? Foram encaminhados 12 caminhões justamente para atender essa parte humanitária, né, produtos alimentícios, essa parte social, ou seja, essas pessoas estão perecendo nessas fronteiras. Quer dizer, e o presidente da República, ele por exemplo, age com tirania. Com tirania, com essas ao impedir a entrada ele não desses permitiu, alimentos. ele impediu, ou seja, aquilo que era para ter sido, para atender a população, para atender o povo que está na ponta, foi cancelado, né? Ele disse em reunião que ele pretende fazer um levantamento de tudo isso que ele abortou e poder atender o povo, mas nós sabemos que a crise por qual o país vem passando, crise política, crise econômica e crise de identidade, ela vai fazer com que esse ponto específico, que é a crise social, necessariamente não seja aí a grande evidência de solução nem de Guaidó e muito menos de Maduro. Agora, na sua análise, até como o Lúcio levantou, temos uma comunidade venezuelana aqui em Cuiabá também que espera, que acompanha as notícias do seu país, ponto por ponto, espera que essa ditadura acabe para poder retornar ao país, né, de origem. Na sua análise, essa ditadura tem aí até quando, por exemplo, para ter um fim, já que você falou desse enfraquecimento do Maduro. Ele começa a abrir mais as portas agora para os países que estão apoiando ele, Rússia, China. Isso já mostra o enfraquecimento dele, porque ele também vem perdendo a força militar. Já teve muitos casos aí que já estão saindo, estão desistindo. E com apoio também das fronteiras, Colômbia e Brasil. E na fala que ele fez no final de semana, ele inclusive estimula o país a uma guerra civil. Ele disse o seguinte, olha, se alguma coisa acontecer com Maduro, que vocês vão para as ruas. Quer dizer... E essa guerra pode ter reflexo aqui. Sentir uma figura carismática, alguém capaz de poder mobilizar as pessoas para a rua para blindá-lo, né? Mas ele não tem essa blindagem hoje, haja vista o próprio desgaste que ele construiu, porque sempre que a gente tem crise, fome faz as pessoas não terem adesão àquele projeto. Por isso aí a legitimidade dele ser tão pequena. Mas entrando no ponto aqui que a Nayara disse sobre a questão do tempo, do time, né, para que isso acabe. Eu acho que é possível, é possível. No entanto, sempre fazer uma observação, até fala de um sociólogo que analisa, né, esse estado de crise, quando ele fala que assim, uma crise ou um golpe, né, ele só tem prazo para começar. Para terminar, nós não temos. Né? Então, o que vive a Venezuela hoje, seja pelo Maduro ou seja por Guaidó, já que a gente vive um país pequeno e com duas lideranças, umas reconhecidas por grupos políticos, outras reconhecidas por outros, demonstra aí um golpe. Há uma ideia de golpe, até porque temos dois presidentes. Ou seja, golpes são situações sociais e que historicamente elas não tiveram prazo para acabar. Então eu acho que essa novela ainda com a Venezuela ainda tem muita coisa para acontecer, o povo ainda tem demais a perecer, mas acho que a mão pesada de países externos, principalmente pós essa reunião de hoje, que de 15 países apenas um, que é o México, reconhece legitimamente Maduro, pode vir com desdobramentos para que hajam ações mais duras para cima do Maduro, para que o país possa ser retomado. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Ok. À disposição, né, para quaisquer outros debates, qualquer outros diálogos. Obrigada.